nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos mártires missionários neste nosso tempo! Que o seu exemplo leve numerosos jovens a percorrer o caminho da fidelidade heróica a Cristo. São João Paulo II. Olá, meu irmão e minha irmã que nos acompanha no meu podcast. O tema a ser tratado nesse episódio é a missão e, para nos ajudar a compreender melhor este tema, teremos a ajuda da Cidinha. Olá, Cidinha. É um prazer enorme tê-la aqui no meu podcast. Olá, Rafael. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem neste momento. Um bom dia, uma boa noite. Meu nome é Maria Aparecida da Silva, sou conhecida como Cidinha aqui na paróquia São Pedro Apóstolo e quero passar para vocês um pouquinho da minha experiência enquanto missionária, Rafael. Muito prazer estar com você nesse momento e muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande, Cidinha. Então, para introduzirmos a esse tema tão importante, nos ajude a definir o que é a missão. Então, Rafael, o que é missão? Para nós, os cristãos, significa propagar o evangelho. O missionário é aquele que tem como missão divulgar sua fé. É uma pessoa que se dedica a pregar e a levar sua crença religiosa para diversos lugares, espalhando a palavra de Deus. Basicamente isso. A missão é propagar o evangelho. Muito bem. E depois que a gente já sabe o que é a missão, qual é o objetivo das missões? Então, Rafael, é importante a gente ver o objetivo da missão num sistema bem amplo. O objetivo da missão é implantar o reino de Deus no coração do homem. O nosso Deus, Rafael, é um Deus missionário e o objetivo de Deus é implantar o seu reino na terra. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a intenção de Deus desde o início dos tempos é salvar a humanidade. Então, o objetivo de Deus é implantar o seu reino no coração do homem através da missão. Muito bonito, muito profundo, eu posso dizer. Então Deus ele quer implantar nos nossos corações, né, o seu projeto, né, o seu reino. Muito profundo mesmo. Cidinha, agora vamos passar para o seu testemunho, né? Como e quando foi seu primeiro contato com as missões? Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. A minha trajetória missionária, ela começou muito cedo. Ainda na minha família, eu muito pequena, com os meus pais. E meu primeiro catequista foi meu pai, minha mãe. Minha mãe foi uma das principais missionárias que eu já conheci na vida. Então, a família muito religiosa, né, me trouxe aí esse desejo da missão. E depois, o início mesmo da minha caminhada na igreja, ela começou com uma formação que eu tive aos meus 16 anos com a irmã Eliégia. Ela fazia um trabalho pastoral aqui em Venda Nova com a catequese e esse trabalho se tornou um trabalho vocacional. Então ali eu comecei. Logo depois eu fui para a catequese infantil, fiquei um período na catequese infantil. Depois eu fui para a pastoral da juventude, tive uma longa experiência de trabalho com os jovens, participei da equipe diocesana de juventude e foi um momento muito profundo na minha vida, de muita experiência de fé. Depois, Rafael, eu conheci os círculos bíblicos e nos círculos bíblicos começou basicamente a minha experiência de missão. Nos círculos bíblicos, eu conheci algumas pessoas mais antigas aqui de Venda Nova que me falou de uma experiência profunda de missão que teve em Venda Nova nos anos de 1976 e 1977, mais ou menos, com os irmãos redentoristas.
trouxe para cá Santas Missões Populares. E aí foi implantado na nossa paróquia Círculos Bíblicos. Eu não posso aqui citar nome de pessoas que me deu essas informações, porque eu corro risco de esquecer de alguém. Mas foram pessoas de fé, pessoas que colaboraram com a formação da nossa paróquia. Depois, Rafael, eu conheci uma pessoa fundamental na minha vida, que foi o José Aloimar Guimarães. José Aloimar Guimarães fez aqui uma experiência pastoral e trouxe para nós, vendanovense, Paróquia São Pedro Apóstolo de Venda Nova, o Comipa. O Comipa é o Conselho Missionário Paroquial. E aí nós conhecemos o COMID nesse mesmo período, que é o Conselho Missionário Diocesano. E através dessa formação com a Aloimar, nós fizemos as nossas primeiras missões. Visitamos toda a nossa paróquia, levando a palavra de Deus às famílias, conhecendo a realidade das famílias e com o objetivo de formar os círculos bíblicos nas comunidades. Então foi um momento muito importante, um momento de grande importância para a paróquia e para nós enquanto pessoa, enquanto cristão. Mas infelizmente nós não demos conta de continuar com o Comipa logo após a ida do Aloimar embora de Venda Nova. Mas também a gente já tinha essa experiência, né? Também com os salesianos. Os salesianos, eles têm essa formação dentro do período vocacional de visitar as famílias nas comunidades daquele padre que vai ordenar, logo após, né, a profissão de fé deles. Então eu visitei desde a época do padre Caio, né, visitamos algumas famílias junto com as irmãs salesianas, e depois com o padre Francisco também. Eu visitei as comunidades de Pindobas, Bela Aurora, São Roque e Vargem Grande. Então foi uma experiência grande de fé poder levar a palavra de Deus a essas famílias. Mas a minha trajetória não para por aí. Ainda na catequese infantil e pastoral da juventude, eu fui ministra da Eucaristia, levando a palavra de Deus e a Santa Eucaristia às famílias, aos enfermos, basicamente, e foi um momento muito importante. E nesse mesmo período aí das missões no Comipa, eu comecei com a catequese da iniciação à vida cristã com adultos. Então, desde esse tempo até nos dias de hoje, eu ainda catequizo os adultos para os sacramentos da iniciação à vida cristã. E atualmente eu também estou na pregação da palavra de Deus, basicamente celebrando as exéquias. É um outro momento importantíssimo de missão na minha vida, que me faz levar a palavra de Deus àquelas famílias que perderam seus entes queridos, aquelas famílias que estão com as emoções desequilibradas, debilitadas, onde eu posso estar levando um pouquinho de oração e transformando esse momento de dor um pouco mais suave. Mas é mais ou menos isso a minha trajetória missionária. Eu faço missão ainda, Rafael. Eu não parei de visitar as famílias, dei uma paradinha agora nesse período de pandemia, mas já voltei a fazer as minhas visitas. Faço visita aos doentes, faço visita às famílias carentes, aquelas pessoas que precisam de oração, levando assim a palavra de Deus ao coração das pessoas. Com certeza, que bonito. Então a gente pode observar que ser missionário é a gente transmitir a palavra de Deus, seja indo na casa das pessoas, ou seja, sendo ministro da palavra, frequentando o círculo bíblico, ou sendo talvez um ministro da Eucaristia, exercendo qualquer papel dentro da nossa igreja, nós estamos sendo missionários. Exatamente isso, Rafael. Nós podemos ser missionários em qualquer lugar que estamos. Com certeza, com certeza. E, Cidinha, como você se sente sendo uma missionária, né? Está levando a palavra de Deus às pessoas. Então, é gratificante para mim fazer esse trabalho de missão, porque quando eu visito uma família, eu acredito que eu ganho a graça de Deus. Eu sou visitada pelo Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, eu fico muito mais
feliz visitando alguém do que sendo ou recebendo uma visita. Eu acredito que a minha evolução de fé, ela acontece de modo muito mais profundo. Com certeza. Eu também sou missionário, né? Eu já participei de várias missões populares, né? E a gente observa, né? Quando a gente vai na casa das pessoas, alguns lugares a gente vai para falar, outros a gente vai para escutar e outros mesmo assim só para dar aquele abraço, né? Agora na pandemia é difícil, mas quando não tinha isso ainda, a gente conseguia dar um abraço na pessoa e a gente sentia que aquele abraço era muito maior do que qualquer coisa. Era aquilo que a pessoa estava precisando naquele momento. Exatamente, isso é muito gostoso. Né, Cidinha? E para que as pessoas também possam ter esse sentimento de gratificação, como eu posso me tornar um missionário? Então, Rafael, é muito simples. É só dizer sim ao chamado. Ter uma vida de oração é fundamental. Deus nos chama através de várias formas, através dos acontecimentos cotidianos. Portanto, é só dizer sim, estudar, se formar e entender o que Deus quer de cada um de nós. Ele só quer coisas boas. Por isso, temos que entregar o nosso coração, deixar a palavra de Deus penetrar no mais íntimo do nosso coração e assim exercer o nosso lado missionário. Com certeza, que bacana. Então, assim, todos nós, a partir do nosso batismo, nós somos chamados a ser missionários, né? Que, igual uns episódios passados, a gente falava sobre vocação. Todos nós, a partir do nosso batismo, nós somos chamados a ser missionários, a pregar a palavra de Deus, como a gente já disse, de tantas formas. Cidinha, agora para a gente já encaminhando para o final, né? Quais são suas considerações finais? Então, Rafael, o projeto de missão ainda existe na nossa diocese, né? Eu estou um pouco afastada, então, diante dessa pandemia, nós não sabemos como que está funcionando. Mas o que eu sei é que existe um projeto, né? Que a Igreja de Cachoeiro do Itapemirim tem muitos missionários trabalhando, né, lá na região da nossa igreja irmã, lá em Cachoeira do Araguai. Então tem muitos irmãos nossos lá, inclusive acho que Padre Helder está lá, Diácono Carlos já fez um trabalho missionário lá. Então é importante que a gente vê e valorize também essa proposta da nossa diocese. E eu deixo aqui uma proposta muito interessante para nós, enquanto missionário da Paróquia São Pedro Apóstolo. Cada um de nós que sente o desejo no coração de se tornar um missionário, procure alguém da comunidade, se informe como participar das pastorais e exercer a sua missão. Podemos e devemos ser missionários na família, na comunidade, na escola, na sociedade, em qualquer lugar que estejamos, talvez não com palavras, mas com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, podemos e devemos exercer a missão. Exercer a missão de transformar o coração do outro num coração melhor, num coração mais alegre, mais fraterno, mais irmão. Você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Nos dias de hoje nós não podemos abraçar, não podemos visitar as pessoas ainda, mas nós podemos mandar um oi, dar uma ligadinha, uma visita missionária virtual. Nós podemos fazer. Então que Deus nos abençoe, nos proteja e os guarde a cada um de nós. Com certeza, eu posso dizer que o meu podcast que a gente está fazendo agora aqui, né, Cidinha, é uma forma de sermos missionários. Então, assim, como a gente disse, vamos nos renovar, vamos ser missionários. Como a gente não pode ir à casa das pessoas, né, a gente possa ir à casa delas, mas de uma forma diferente, através de programas como este, de até mesmo, como você disse, uma ligação que você dá para a pessoa lá. Isso eu tenho certeza que também é muito gratificante, né? Com certeza, Rafael. Enquanto ministro da palavra na celebração das exéquias, eu gostaria, se eu pudesse visitar essas famílias
que perderam seus entes queridos, muitas famílias que perderam jovens, né? E infelizmente no momento da pandemia eu não pude fazer isso, então eu fiz um grupo de oração, né? E nesse grupo eu fui adicionando essas pessoas que perderam seus entes queridos e lá nós vamos rezando junto. Eu mando mensagem, mando oração, rezo com eles, que foi a forma que eu encontrei de continuar a visita, logo após, né, esse momento tão dolorido que é perder alguém da família. Então foi uma forma interessante que ajuda as pessoas e também me ajuda, me faz se sentir alguém, me faz me sentir humana e evolui a minha evolução enquanto pessoa, enquanto cristã. É muito bonito, né? Que a gente possa nos renovar mesmo, né? E não podemos deixar de falar sobre aquilo que vimos e ouvimos. Esse é o lema da campanha missionária de 2021, né? Então, Cidinha, muito obrigado pela sua presença aqui no meu podcast. Sou muito grato, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que através deste programa nós conseguimos passar às pessoas um pouquinho só, sobre o que é ser missionário, né? Então, que você que está nos ouvindo agora, procure aí sua comunidade e tente ser um missionário, né? Ou mesmo dentro de nossas casas, de nossas famílias. Eu que agradeço, Rafael, o convite. Foi muito importante para mim participar desse momento do seu programa. Agradeço muito e rezo pela sua vocação, pela sua família, enfim, pela nossa comunidade, pelas pessoas que precisam de oração. Contem sempre com a minha oração, com a minha amizade, com o meu carinho. Amém, Cidinha. Muito obrigado. Então, nós estivemos e nós permaneceremos unidos na graça de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira das missões, a nossa missão seja sempre o amor. Um abraço e fique com Deus.